Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. E o Lala vai embora? Muito bem, muito bem. Estamos no ar aqui com o nosso RBN não, Jornal Nova Era. Tá no ar mesmo, é? Que beleza. Eu aqui falando com Regina Prata, entra aqui no ar o nosso Jornal Nova Era, porque eu estava aqui trocando uma orientação importantíssima, hein? Importante assim como o nosso Jornal Nova Era. Boa tarde, Marcos de Souza. Boa tarde, Jefferson Silva. No telefone atendendo você está Solange Ribeiro, também na produção, Regina Prata. E ainda tem aqui, né? Cadê a Dona Maria? Ela não veio mais aqui. Eu falei que ia mostrar a Dona Maria, nossa queridíssima zeladora desse espaço todo que é o nosso prédio de comunicações FEAL. Ela nem veio mais, ficou tímida. Dona Maria também está aqui junto com a gente no prédio de comunicações FEAL. E também da Ecleusa Legal, está lá, o pessoal que está aqui presente, trabalhando, está lá em cima, né? Por isso que eu falei está lá, né? Está lá em cima, pessoal que vai fazendo acontecer toda essa programação da nossa rede Boa Nova de rádio e também da TV Mundo Maior. Bem-vindo, bem-vinda para este nosso jornal de terça-feira, 16 de agosto, chegando aí já praticamente à metade do mês. Conto com você na sua participação no tema, para você comentar, para você também trazer a sua experiência. Já quero trazer aqui, inclusive, os nossos comunicadores que estarão comentando sobre o tema citado, escolhido aqui, que é Mãe Educa Filhos Sem Punir ou Gritar, a Parentalidade Gentil. Bem-vindo, Antônio Carlos Tarquínio, boa tarde. Boa tarde, Alexandre, boa tarde, queridos ouvintes, boa tarde, João, boa tarde, Astrid. Astrid menos teto, por favor. Um beijão em todos. Boa tarde, João Tomás do Amaral. Boa tarde, Alexandre. Uma ótima tarde também, Antônio Carlos, Astrid, a todos os nossos ouvintes e espectadores aí. Prazerzaço. Diretor de TV. Né? Boa tarde também Um diretor de TV aqui, eu gostei. Muito bem. Boa tarde, Astrid Sayeg. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Tarquínio. Boa tarde, João. É uma alegria estar com vocês, né? E essa compartilha é muito rica, a gente brinca muito entre nós, e isso torna os momentos assim alegres, né? E é sempre uma compartilha estar com vocês. Que Jesus nos abençoe e nos inspire. Muito bem, é isso aí, alegria sempre, né? Nós trabalhamos dessa forma, junto com a equipe FEAL. Pois bem, Mãe Educa Filhos Sem Punir ou Gritar. É a parentalidade gentil. Nós vamos trazer este exemplo, que não é no Brasil, mas aqui para nós refletirmos sobre o nosso país, como poderia ou como pode ser, né? De repente algo que já está aí, possível, só faltando a execução do fato. O escritor Mário Sérgio Cortella diz que as famílias confundem escolarização com educação. É preciso lembrar que a escolarização é apenas uma parte da educação. Educar é tarefa da família, diz Cortella. A criança, quando inicia sua trajetória educativa, irá conhecer outras pessoas além dos familiares, terá que respeitar a professora ou professor, os colegas, seguir regras, como se tivesse que abrir uma nova gaveta no arquivo da mente para armazenar o que ela desconhece além das paredes do lar. E qual a importância e responsabilidade dos pais quando chega esse momento? Como orientá-las nessa nova jornada? Pois bem, educar os filhos sem punir ou gritar. Essa é a forma que uma mãe solo de 3 filhos escolheu para criar as crianças e diz que a chamada parentalidade gentil é essencial para criar pessoas mais humanas e solidárias. Hannah Canavan, de 33 anos, decidiu adotar esse método com base na própria experiência de trabalho em uma escola de referência para crianças com graves problemas de comportamento.
Ela garante que a forma como educa os filhos tem funcionado muito bem nestes anos. Abre aspas. Nunca puni nem dei recompensas aos meus filhos e isso realmente funciona para mim. O que faço é dar consequências naturais em vez de punir as crianças. Na escola em que trabalhei, era isso que ajudava a transformar o mau comportamento, afirmou, fechando aspas. Punição não é o caminho. Hannah é mãe de Ismai, de 11 anos, Eira, de 9 e Elfie, de 7 anos. Eles vivem em Londres, na Inglaterra. A professora garante que punição não é um fator educativo e justifica. Se você olhar para o sistema prisional, verá que a punição não funciona, pois não haveria reincidentes se esse fosse o caso. Como não grito nem tiro nada deles, meus filhos não têm medo de mim. Eles me respeitam e me ouvem porque eu explico calmamente porque eles não devem fazer algo e eles aprendem com isso. Quando um dos filhos apronta, em vez de gritar ou tirar o acesso ao tablet, Hannah explica calmamente porque aquilo não está certo. A mãe diz que o modelo de parentalidade gentil é adotado desde quando os filhos ainda eram bebês. Mesmo em situações mais complexas, ela consegue aplicar o método. Se eles corriam para o meio da rua, ela diz, ou algo assim, minha reação imediata podia ser gritar não. Mas, logo em seguida, quando estavam em segurança, eu explicava para eles como isso era extremamente perigoso e mostrava vídeos sobre acidentes de carro para que eles pudessem ver a gravidade daquilo. 9 em cada 10 vezes eles não voltavam a repetir o ato. Se você gritar com eles e disser que eles não vão tomar um sorvete porque fizeram algo errado, eles vão se concentrar no fato de que mamãe ou papai estão zangados e não no que eles realmente fizeram. Sempre há limites. Hannah explica que dá para impor limites saudáveis para os filhos sem a necessidade de agredir, usando apenas conversas amigáveis. Podemos já iniciar por aqui, já com essa parte da matéria de Monique de Carvalho, a importância e a responsabilidade dos pais quando chega esse momento, como orientá-las nessa nova jornada, Astrid Sayegh. Então, Alexandre, é muito importante o papel dos pais, né? Na educação infantil, e eu vejo assim uma realidade primorosa com relação aos pais que educam os filhos, sobretudo através do amor, da linguagem amorosa, né? É isso que a doutrina nos ensina. Mas existem aqueles que acham que a punição é uma forma de manter ordem, né? Rigor, mas nem sempre acaba sendo uma realidade prazerosa. Por quê? Porque a criança sofre. Ela se sente, portanto, cobrada e não educada. Há quem diga que o papel da escola é preponderante nesse processo. Eu diria que sim e que não. A escola educa, claro, educa para o bem, mas seu papel é outro. A formação escolar é diferente da formação que se recebe dos pais. A formação escolar implica um estudo acadêmico, teórico, em que se busca esclarecer as várias ciências, muito embora entre aí também uma questão ideológica das escolas e, igualmente, a preocupação, sim, com uma relação social moralizada, né? Mas o papel dos pais é outro. Além de ensinar, colaborar nos estudos, né? Adequar a situação para o bem, sem restringir o processo, achando que, dando liberdade, eles serão autônomos. Não, não se dá também liberdade plena para uma criança. Platão falava isso quando ela consegue andar, caminhar com os próprios passos, né? Então, essa questão da autonomia, hoje, normalmente nas escolas,
é algo muito importante. Por outro lado, não devemos vivenciar o contrário de forma radical, ou seja, a heteronomia, uma educação que pune, que visa a recompensa. Aí a criança não vai se sentir educada, acolhida, amada. Ela vai pensar em receber. E é isso que ela vai levar para a vida na sociedade. Nas escolas acontece mais ou menos a mesma coisa, né? Algumas têm uma punição mais rígida, outros menos, mas na escola existe ainda essa troca, né? Gilberto Freire falava da consciência bancária, a consciência que exige recompensa. Claro, a recompensa faz bem, né? Ela eleva o ambiente, ele se sente bem acolhido afetivamente. Isso é muito importante, mas não educar para a troca. Nós vivenciamos nas religiões um pouco isso hoje, né? Ou Deus pune, ou Deus recompensa, né? Então, essa mentalidade heterônoma que nós devemos superar, ensinando, na medida do possível, o indivíduo a caminhar por si próprio, né? Ter discernimento. Agora, ele realmente se modifica quando ele se sente amado. Existem N formas de dizer, olha, está certo, está errado, às vezes sermos um pouco mais rígidos, mas sem agir de uma forma que venha oprimir, agredir, em detrimento da própria criança. Nós temos hoje aí as escolas rigorosas, né? Isso nos faz lembrar também a educação rígida no Japão, segundo a gente ouve, né? Quantos suicídios, às vezes, de criança, e aqui no Brasil também está acontecendo bastante, né? Então, eu diria, trabalhar antes a motivação do que uma punição. A criança condicionada não se liberta. E, ao mesmo tempo que ela é punida, ela se verá sempre presa aos pais, né? Eu vejo assim, eu acho que para que haja superação, claro, a escola deve favorecer esse processo, uma educação bem dada, um ambiente elevado, apoio dos colegas, apoio dentro de casa, né? Sem sair desse processo com lesões, né? Porque através da punição, sempre um lado é lesado. Ou seja, estabelecer limites, né? Isso não significa punir. Os limites são necessários, porque senão a criança fica sem parâmetros, né? Então, eu ficaria por aqui, Alexandre, apesar de eu ser mais educadora no mundo acadêmico, né, do que no mundo pessoal. Tarquínio, a questão aqui se passa em Londres, na Inglaterra, mas tem as diferenças culturais. Então, sua análise sobre isso. Alexandre, eu fico pensando nessa tal parentalidade gentil, né? Sem punição nem recompensa, né? Através da consideração vamos dizer assim, das consequências naturais das atitudes, né? Eu acho que essa proposta educativa ela tem matizes fortemente teológicos, né? Porque nós aprendemos, principalmente na religião, não é? Que, por exemplo, que existências são punitivas, né? A própria noção de reencarnação, ela pode apresentar essa interpretação. O indivíduo, diante das leis divinas, ele é punido com uma reencarnação expiatória, por exemplo, né? Então, aí está. Então, o Criador não pune? O Criador não pune? É essa a praia, porque
Se a ação humana é uma ação que não vai premiar a atitude benéfica e nem vai punir a atitude que é considerada lesiva, que não é considerada boa, pô, como é que você vai educar, então? Né? Eu concordo que a criança deveria aprender a fazer o bem pelo próprio bem. Isso é uma ideia kantiana, né? O valor absoluto da ação moral. É uma ideia também antes que aconteceu no estoicismo, né? Quer dizer, a pessoa teria de amar o bem pelo próprio bem e não, quando agir bem, ser agraciada, porque senão a pessoa acha que o bem que ele está fazendo é um meio para algo. E o bem não pode ser meio para nada. Essa é a ideia maior, a maior ideia, né? O maior objetivo da noção de caridade, né? Quer dizer, toda vez... Por isso que quando a gente se decepciona com alguém que você ajudou, quando a gente se decepciona, a decepção é a prova de que a gente estava esperando alguma coisa daquela pessoa. Pô, mas eu ajudei tanto fulano, aí fulano pega e me apronta uma dessa. Ué, né? Por quê? Porque você não espera receber, você está esperando receber no mínimo alguma coisa boa em troco. E a ideia é não esperar nada, é o bem pelo bem, é a ação desinteressada. Agora, se aprender a ter uma ação desinteressada, aprender a ver o bem pelo bem, sem ver o bem como uma espécie de meio para eu alcançar algo, para eu ter algo, né? Aí eu já não sei se sem punição é possível e sem premiação. De certa maneira, é possível interpretar a doutrina dos espíritos, é possível interpretar como simplesmente como as coisas que nos acontecem como oriundas da nossa ação livre no mundo, né? Nesse sentido, nós podemos entender tudo sob a luz, como já a Astrid falou, sob a luz da autonomia. Então, o plantar e o colher podem ser vistos não só como uma relação de causa e efeito, que é mais comum a gente fazer assim, a gente vê assim, e entender como um processo natural de como as coisas se dão, né? E, de certa forma, é isso mesmo que a gente pode interpretar em relação à vida. Mas é interessante, porque coloca-se aí, há um problema teológico aí, né? A maneira como se vem exercendo a educação desde tempos idos, não é? É através da compensação. Né? E eu fiquei pensando que, por exemplo, em casa, eu me lembro uma ocasião, só falo isso, viu, João? Eu me lembro uma situação que me deixou muito pé da vida, que as crianças estavam à mesa, sentadas à mesa, as minhas 3, e os filhos de outra parente que estava ali também, né? Então, eu pus a seguinte regra: vocês vão tomar o refrigerante depois de fazer a refeição. Elas me atenderam, mas aquela mãe, com aqueles filhos que estavam naquele dia ali, não atendeu a minha regra. E encheu o copo das crianças dela com refrigerante, o que ocorreu que, né, ela encheu o prato deles e encheu o copo deles de refrigerante. O que aconteceu? Eles tomaram todo o refrigerante e não comeram. Estragaram ainda a comida. Então, eu fico pensando, pô, mas elas atenderam porque teve algum tipo de ameaça? Ou, quer dizer, quando você coloca certas regras, é meio difícil
o pessoal entender essa ideia de que eu preciso... Isso é muito raro as pessoas entenderem, que eu faço é o que eu vou ter, entendeu? O que eu faço é o que eu vou ter. Então tem muita gente reclamando hoje da situação em que se encontra, mas foi ela que se colocou nessa situação, né? Como é que vai se entender isso? Como é que a pessoa vai entender isso? Então parece uma punição. Parece uma punição. A pessoa está numa situação às vezes difícil, mas foi ela que se colocou. Foi ela que se colocou. Então não é bem uma punição, é só uma consequência natural das nossas decisões diante do caminho. É mais ou menos isso, né? Agora, eu realmente não sei até que ponto você não pune como pai, né? Não sei. Refletindo, né, na questão da escola, né, você que já esteve aí com centenas, milhares de alunos, aquele momento que vai para a escola e lá também vai ter essa questão pelo menos era assim, né, não sei hoje, de se você fez algo bacana, que tem um ponto positivo, ou então tem aí a punição do ponto negativo. Então, da educação e a escolarização, a sua reflexão sobre essa parentalidade gentil. É comigo? O Alexandre colocando a questão, eu pergunto, é comigo? Olha, é o seguinte, esse tema é um tema bastante interessante, até porque nos faz conversar um pouquinho a respeito de questões que nos colocam interessantes possibilidades de reflexão. A primeira questão que eu acho que vale a pena nós observarmos é que o ato educativo não tem um caminho único, né? Não tem um caminho único. A Astrid iniciou a argumentação de uma maneira bastante interessante, trazendo para a nossa reflexão sobre a importância do pai, ou dos pais, né, da família, e o Antônio Carlos colocou esse ingrediente, né, de observar também o processo educativo por uma trajetória teológica, fundamentada teologicamente. Então, é importante entender que nós não temos, na verdade, no processo educativo, um caminho único. Se nós formos olhar também, a pergunta com que crianças nós estamos falando? Qual é a idade dessas crianças? Então, isso é uma questão bastante interessante, por conta que cada idade tem a sua peculiaridade, cada idade tem, vamos dizer assim, os seus ingredientes que não podem ser deixados de lado, que tem que ser observados. Uma coisa é lidar com crianças na fase pré-escolar, dentro da educação infantil, dentro da primeira etapa, da segunda etapa do ensino fundamental, do ensino médio, né? Se a gente entendesse que fosse de uma maneira única, na verdade, nós estaríamos, vamos dizer assim, liquidificando, né, o processo educativo, o que não é. Se a gente está falando da ação, da intervenção da família, a família é a primeira escola que a criança tem, né? E dentro de um determinado aspecto, as crianças vão tendo comportamentos desejados ou não desejados, padrão ou não padrão, dentro do ambiente familiar e também dentro da escola, né? Isso, na verdade, vai trazendo para a gente ingredientes que mostram cada vez mais que reflexões já antigas mostram que o ato educativo não pode ser apenas de um segmento daqueles que convivem com essas crianças ou com esses jovens. Cabe lembrar que, às vezes, uma frase comum é assim, educação vem de casa, né? Educação vem de casa. E como nenhum outro segmento também participaria desse processo. Há quem diga que o que fica com a escola é o processo de instrução, de instruir. Só que, na verdade, nós vivemos um momento da história da humanidade em que, nos grandes centros urbanos, principalmente, a gente não tem ideia
ou tem pouca ideia como é que isso se passa no meio rural, no meio rural. No meio urbano, hoje, as famílias têm que trabalhar, né? E muitas vezes a dupla, né? Pai e mãe têm que trabalhar, quanto muitas vezes existe até dificuldade com outros membros da família. Existem experiências na Europa em que, por exemplo, o processo da orientação de cima para baixo do próprio governo para a população é que a criança tenha proximidade com pelo menos um dos membros da família. Nós já discutimos aqui no Jornal Nova Era a importância do tio, de uma tia, a importância dos avós, mas nem sempre existe essa possibilidade. Então, eu quero lembrar aqui uma questão que já foi colocada, e essa já foi colocada aqui, inclusive, no programa de hoje, sobre escolarização e educação. Na observação do Cortella, eu também escrevi sobre a diferenciação que há entre o que é escolarização e o que é educação. A educação é um âmbito muito mais amplo e que todos nós estamos devidamente envolvidos nessa história. E eu volto aqui para fechar essa primeira participação aqui, que já citei aqui várias vezes, tem um provérbio zulu, que o ato educativo é tão importante que ser feito, deve ser realizado, deve ser concretizado pela tribo toda. Então, nós temos que observar todos os segmentos que nós temos hoje na sociedade para poder desenvolvermos um mapa educativo importante. Quanto ao fato dessa ação ser essa parentalidade gentil, é importante lembrar que nós temos uma cultura fora do ambiente escolar, que, na verdade, é de extrema competição e altamente punitiva. Né? Pega no futebol. Né? Um técnico que perde 3, 4, 5 partidas já estão pedindo a destituição dele do cargo. Né? E no mundo do mercado de trabalho, existe uma competição que é bem diferente desse aspecto. Eu vou dizer que eu sempre desenvolvi, como diretor de escola, um processo pedagógico em que era muito mais conversado do que punir. Você não pode punir. Só que você tem pessoas, às vezes, que estão ao seu lado, que, na verdade, interpretam que as atividades escolares, às vezes, é uma questão de delegacia de polícia. Né? Que estão exatamente pensando assim, a criança cometeu um equívoco ali ou aqui, traz, coloca, alguém vai pegar, vai dar bronca, vai dar uma punição. Não, eu sempre coloquei todas as pessoas que estavam envolvidas naquela situação para conversar e para orientar as crianças. E isso nós pegávamos e estruturávamos, desde a educação infantil até o ensino médio. A minha intervenção até na universidade, eu também sou muito de conversar. Eu acho que versar, né, expor, dialogar e conversar, você precisa do outro. Então, a conversa é extremamente importante. Só que nem sempre você tem uma equipe capaz de entender que a conversa, que o diálogo é um caminho bastante significativo. Às vezes parece que o pessoal tem a necessidade urgente de que é muito melhor você já tentar uma ação punitiva. Mas o interessante dessa história toda é que o ato educativo não tem um caminho único. E, com certeza, os extremos, né, estão aí para serem observados, mas, com certeza, há algum caminho do meio que conduz a bom termo e a bom porto. 12h30. Participação aqui, boa tarde, pessoal do YouTube, Elaine Stroider, Maria das Graças, do Rio de Janeiro, Sandro José Pinheiro. Quando nossa atitude ou análise das leis divinas forem fora da caridade, amor e justiça, estaremos contra as mensagens do Cristo, anunciando o Deus da vida. Punir, uma das alternativas para exigir é não educar. Participação aqui também de Carmen Barcelos, no nosso Face, Ilva Alves, Célia Felisberto, Dudu Rocha, Magali Cristina, Deise Massano, Juliane JB, Vilma Monteiro. Eu quero falar para você que já está com saudade de encontrar
a equipe FEAL, encontrar os nossos comunicadores. Calma aí, que eu vou te dizer o que é. Muitos devem ter pensado naquele evento lá de abril, mas não é abril, é agora, esse ano ainda. E a pandemia que nos trouxe tantos problemas, né? Entre eles essa falta de abraço, e a gente gosta de dar um abraço, não é mesmo? Essa conexão entre as pessoas. Após esse período longo, não terminou a pandemia ainda, mas melhorou, graças a Deus, e muito. E então há a possibilidade de já pensarmos no quê? Neste reencontro. A Fundação Espírita André Luiz preparou um evento transformador que é o workshop Reencontro, um mergulho no seu eu interior. É um evento que será realizado em 15 de outubro e não está longe. Pensa aí, que nós estamos no meio já, metade de agosto. 15 de outubro, e você poderá se reencontrar, abraçar o próximo e ainda entender o significado da vida e seus processos de aprendizados e mudanças através das palestras do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, Hildo Rosa, também da coach de vida saudável Vivian Fonseca, Adriana Morales, psicóloga, e também Dani Vox, que é Master Coach Business e mentora de negócios. O workshop Reencontro, um mergulho no seu eu interior, será então 15 de outubro. Vou passar para você como participar. E será no Novo Hotel, que fica na Zona Norte de São Paulo, na Avenida Jacques Nac, número 500, na Vila Guilherme. Para participar, você adquire o seu ingresso no site mundomaior.com.br. Então, mundomaior.com.br já está disponível. Será 15 de outubro no Novo Hotel, na Zona Norte de São Paulo. Que venha este reencontro, este abraço, depois de tanto tempo, né, sem estarmos juntos. Queremos ver você por lá, queremos o seu abraço. Então vai até o site mundomaior.com.br e já reserva o seu ingresso, a sua participação. Vamos à previsão do tempo e ao nosso giro de notícias? Previsão do tempo. Muito bem, Guarulhos hoje está com uma previsão de ter a máxima de até 31 graus. Na cidade de São Paulo, a máxima deve chegar a 30 graus. Lá em Três Corações, Minas Gerais, a máxima prevista de 27 graus. E em Sorocaba, um abraço a todos aí em Sorocaba, Rede Boa Nova de Rádio, a máxima deve chegar a 30 graus. E as nossas notícias em destaque de hoje. Giro de notícias. Vacina contra a Covid. Reino Unido é primeiro país a aprovar imunizante contra a variante Omicron. O Reino Unido se tornou o primeiro ao aprovar uma vacina dupla que combate o vírus original da Covid-19 e a Omicron, que é a variante mais recente. A vacina atualizada oferecerá uma proteção melhor contra as versões mais recentes do novo coronavírus, e a fabricante é a Moderna, que disse que poderia começar a fornecer doses já nas próximas semanas. Hospital AC Camargo, referência no tratamento de câncer em São Paulo, deixará de atender pacientes do SUS a partir de dezembro. A instituição decidiu não renovar o contrato com a prefeitura. Fundado em 1953, o hospital é mantido pela Fundação Antônio Prudente e recebe pacientes da rede particular e pública. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que foi informada pela Fundação sobre a intenção de interromper o convênio a partir de 9 de dezembro. A pasta alega que tem realizado reuniões com a instituição a fim de avaliar a possibilidade da continuidade da assistência à população. Nike impede personalização de camisas da seleção com nomes de orixás. Há uma lista estabelecida pela empresa de nomes proibidos
na customização de camisetas da seleção brasileira. Temas religiosos e políticos não são permitidos no momento em que o comprador, no site oficial da fornecedora de materiais esportivos, vai definir a palavra a ser estampada no local destinado ao nome do atleta acima do número. Vários torcedores questionaram o fato de palavras ligadas a religiões de matriz africana, como orixás, Exu e Ogum, serem vetadas no uniforme desenhado para a Copa do Mundo em 2022. As inscrições Jesus e Cristo estavam liberadas, algo que mudou após críticas e acusações de intolerância religiosa. 12 horas 37 minutos. Estamos aqui falando sobre esse tema muito importante que é a parentalidade gentil. Astrid Sayeg. Aqui no nosso texto, que analisamos para trocarmos essa ideia, na questão de recompensas, a Hannah, que é a mãe dessas crianças, ela disse o seguinte: não achar que as punições são as melhores maneiras de lidar com as crianças. Ela também não acredita em recompensar os pequenos se eles fazem algo de bom. E diz o seguinte: claro, se algum deles fez uma bela obra de arte ou algo assim, eu os elogiarei e farei um comentário genuíno, mas não vou dar a eles algo especial por causa disso. Não quero tirar sua motivação instintiva para fazer algo. Se eles acham que vão receber uma recompensa, então vão fazer isso por isso. Nessa questão aí eu fiquei pensando, Astrid, a criança no seu processo de criação, né? E quando ela acha que aquilo é realmente maravilhoso e merece uma recompensa. Então aí estamos trazendo o quê? O olhar de validação de que merece ou não uma recompensa do educador, no caso, o pai e a mãe. E como fica então a questão da criatividade dessa criança, que para ela é merecido uma recompensa e o olhar dos educadores diz que não. Interessante a tua questão, Alexandre, porque, claro, não se deve recompensar, mas também eu penso que nós não podemos ser radicais, né, a ponto de não dar nada de recompensa. Um presente, alguma coisa de vez em quando, é salutar. O que não pode é criar um mecanismo de troca em que a criança só vai acertar quando ela receber algo em troca, né? Então, isso é a questão da heteronomia, né? Que é um condicionamento, né? Eu só faço o que eu quiser, embora eu precise valorar o que eu vou receber. Então, essa questão da liberdade, me desculpem, é muito importante, né? Há crianças que não sabem o que faz, né? Daí a importância, não da idolatria dos pais, né? Mas amenizar a questão, amenizar a situação, ensinando, explicando, orientando, e é o que eu falo, sempre de forma amorosa. Nós temos essa questão doutrinária que nos ensina que Deus não pune, né? Até o Tarquínio comentou isso agora. E segundo o livro de Espíritos, onde está escrita a lei? Está escrita na consciência. Então, nós temos esse senso moral em nossa imanência, portanto, nós sabemos quando nós erramos. Não há quem não saiba que errou. Até o criminoso sabe que errou, né? Efetivamente, a lei funciona a partir desta consciência que é acionada, particularmente no desencarne. Então, a pessoa escolhe, opta por determinada realidade ou não na próxima encarnação, segundo, né, a sua concepção, eu não diria de culpa, mas a necessidade de resgatar a sua própria consciência. Então, essa é uma explicação plausível. Da mesma forma, deve ocorrer na escola, tá? Não somente troca de notas, há uma época em que se trocou por conceitos, é troca do mesmo jeito, né? Então, é mais salutar nós adequarmos o indivíduo a uma situação normal do que algum modo de negar. Hoje, educar não está fácil. Não está fácil. Nós temos aí
uma educação que importa seja considerada em situação, ou seja, num contexto social. Né? Então, adequar a educação ao contexto é importante. E esse contexto não é favorável no mundo de violência, no mundo de droga, no mundo da internet, onde cada um vê o que quer. Né? Então, é realmente um desafio para os pais. Né? Então, não sei se eu respondi, Alexandre. Bem, Astrid. Tarquínio, as questões aqui, né, que nós estamos tratando, o texto é de fora, é de Londres, como de Londres, o texto não, a situação em Londres, né? Para nós aqui, no nosso Brasil, e trazendo a sua experiência, né? O que você recebeu na sua infância, adolescência, e tenha influenciado nessa questão de recompensar ou não recompensar. Você recebia recompensas pelo que você realizava ou não? Então, sim e não, né? Nós tivemos uma educação, digamos assim, correspondente ao que se pensava, né? Ao que se pensava na época. E nós precisamos levar isso em consideração, porque senão nós acabamos... isso até é muito importante para a nossa caminhada, a gente aceitar o que os nossos pais nos ofereceram, considerando a condição intelectual deles, de conhecimento, né? Principalmente de conhecimento, e de coração também, né? Então, eu vejo que até para nossa caminhar é importante agora ver criticamente sempre, né? Ver criticamente sempre. Então, nem sempre os meus pais acertaram, como eu também não acerto sempre, né? Não tem como você acertar sempre. Então, é preciso levar sempre consigo uma ideia, porque também não é fácil ser assim, mas uma ideia de humildade, pelo menos de tentar acertar e, quando errar, pedir desculpa. Né? Tem que pedir desculpa. Quando a gente erra, tem que pedir desculpa. É o jeito, porque a gente erra mesmo, né? E eu tenho para mim que é muito difícil você ensinar a pessoa a ser forte diante da vida, a pessoa a lutar pelo que ela quer, se você não mostrar que, principalmente através do diálogo, eu acho que eu gostei muito desse cenário aí, né, de não gritar é bom, não gritar realmente é bom, né? Gritar com a criança não é bom, né? E também explicar calmamente. Então, teve muito papo aqui em casa, né? Talvez eu não tenha tido tanto papo antes na minha relação com o meu. Também teve, mas depois aqui teve mais, e eu acho que isso foi um fator preponderante para... por exemplo, sabe uma coisa que eu dizia muito, que eu acho que influenciou, graças a Deus, olha, observa, sempre, eu falei isso muitas vezes, observa no mundo as pessoas que fazem aquilo que gostam. Quem você olha hoje e diz assim, e ainda usava o exemplo do Gil, por exemplo, né? Do Gilberto Gil, sempre usei esse exemplo, ele é um grande compositor, eu gosto, entre os dois eu prefiro, entre o Gil e o Caetano, eu sou aquela tipologia que prefere o Gil pela forma como compõe, pela forma como toca, né? Ele sempre tocou melhor do que o Caetano, entendeu melhor a música do que o Caetano, a meu ver. E eu dizia, ele é um cara que faz o que ele gosta, mas para você fazer o que você gosta, você tem que ser bom, né? Você tem de ser muito bom naquilo. Então, o que você quer fazer? Você quer escolher o que você gosta? Está no Livro dos Espíritos. Foi lá que eu li a primeira vez que igualdade em termos financeiros, todo mundo ser rico não dá. Mas você ser feliz numa atividade que você escolher, que o seu coração elegeu, isso é possível. Hoje e aqui e agora. Só que para isso você tem de se esforçar. E eu acho que esse conceito
eu consegui passar, graças a Deus, porque eu trabalhei muitos anos num trabalho que foi uma bênção, mas não era aquilo com o que eu me identificava. Hoje eu me identifico totalmente com o que eu faço, mas eu não me identificava, né? Mas foi o preço que eu paguei, foi o preço que eu tive de pagar, né? Marcos de Souza já está dando adeus para nós, é? Poxa vida, hein? Já sobe essa trilha porque está encerrando o nosso jornal. João Tomás do Amaral, só considerações aí para a gente encerrar, por gentileza? Breve. Maravilha, eu acho que a psicologia nos dá uma noção muito boa sobre a variabilidade de intervenções a serem adotadas para um caminho consistente do processo educativo dos nossos jovens. E eu vou pegar um pouquinho o gancho do Antônio Carlos e sempre lembrar que nós somos homens do nosso tempo e espaço e nós não podemos desconsiderar o contexto, porque tudo acontece dentro de um âmbito histórico, cultural, político, econômico e social. Então, é importante nós não perdermos de vista que, na trajetória humana, nem tudo aconteceu e acontece da mesma maneira no processo educativo. Mas está aí um grande desafio. Aqui a participação também do Gil Marco Antônio. Boa tarde. Ao meu ver, a escola está atrasada em vários quesitos, principalmente o de educar com uma rede de apoio, valores que deveriam vir de casa e que não estão sendo mais levados à baila, ou seja, deve prestar ao papel de continuação do lar. Educar não é despejar uma série de matérias apenas, é ter um olhar humano e abrangente sobre o ser humano, mas para isso uma reforma teria de ser feita nos moldes atuais e fica difícil. E a Ana da Lapa, que diz o assunto que me traz dúvidas, na educação de uma criança também não devemos levar em consideração a personalidade da criança. Cada uma é de um jeito. Umas aceitam uma conversa, outras ignoram totalmente. Difícil ter uma fórmula igual para todos. Agradecendo a todos que participaram aqui na nossa Boa Nova e TV Mundo Maior, que acompanharam o nosso Jornal Nova Era. Obrigado à equipe FEAL. E continue por aqui. Obrigado, Astrid, obrigado, Tarquínio, obrigado, João. Voltaremos com vocês três na próxima terça-feira. E obrigado a todos que acompanham. Fique aqui, tem muito mais nesta tarde da nossa Boa Nova. Termina aqui o Jornal Nova Era.